a gente não pôde vir para cá visitar nossos pais, nossos familiares, então foi legal. Foi a primeira vez que eu fiz aqui um gelato com os meus pais, o meu pai me ajudou, cortou as frutas, a manga, descascou, ele participou disso, foi um momento, poxa, muito prazeroso para mim, poder fazer isso junto com eles, explicar para ele e para minha mãe como funciona o balanceamento, né? Poxa, foi muito legal, tô muito contente de ter participado desse momento, foi muito bacana. Tá bom? Então na cozinha da casa eu diria que é o melhor lugar para se fazer um gelato, tá? É onde as coisas acontecem realmente uma mágica maravilhosa, uma sintonia bacana dentro da sua própria casa. Olá, muito bem-vindo e muito bem-vinda para você que é um amante aí ou uma amante do gelato italiano artesanal. Eu sou o Rafael Helli Ambrosin, estou trazendo mais um conteúdo aqui, eu vou falar sobre gelato italiano artesanal. Esse meu canal é totalmente direcionado a esse assunto, que é uma coisa que eu amo, que eu gosto, que eu pratico diariamente. Então eu trago sempre novas informações, às vezes algumas receitas e muitas dicas, muitos conteúdos, muitas experiências sobre gelato italiano artesanal. Hoje eu separei aqui algumas perguntas. Esse é um quadro que eu faço, eu separo as perguntas que me fazem, as principais perguntas. Eu separei algumas aqui para estar respondendo para vocês. Hoje é muito legal, eu estou gravando aqui direto do Brasil, eu estou na cidade dos meus pais. E então eu vou aproveitar, apesar de eu não estar na Itália, eu também vou aproveitar aqui e gravar, tirar algumas dúvidas de quem me escreve, tanto pelas redes sociais quanto por e-mail, enfim. Vamos lá, vamos começar. Tem algum recadinho, amore, que eu preciso dar que eu não me lembre? Se tiver alguma dúvida que não foi respondida. Boa, eu sempre esqueço disso. Claro que se a sua dúvida, se a sua pergunta não tiver dentre dessas daqui que eu selecionei, me escreve aqui nos comentários que aí num próximo vídeo eu posso tirar a sua dúvida, tá bom? Se alguma resposta também não ficou bem clara, surgiu uma outra dúvida, lembra, sempre aqui nos comentários é o melhor local para a gente trocar uma ideia e trocar experiência sobre o gelato. Vamos lá, vou começar. A primeira pergunta, eu estou aqui com o computador, então eu vou lendo as perguntas. Poxa, a gente não separou quem escreveu, né? Quem pediu. Nesse caso não tinha, amor. Eram umas perguntas do último lançamento que a gente fez um questionário, então... Quem respondeu o questionário, tá? Então não tinha o nome da pessoa. Os nomes de quem escreveu. Mas vamos lá, eu peguei as perguntas e... A primeira delas, ó. Quais pontos tenho que ter mais atenção no momento da produção do gelato? Bom, eu diria que assim, preparar um gelato, todas as etapas são importantes. Não dá para falar, pode, como se diz, pode relaxar, pode vacilar nisso aqui, o importante é você focar nisso. Não, o gelato tem todas as etapas. Você vai criar a sua receita, você vai criar o seu balanceamento. Poxa, o balanceamento precisa ser muito bem feito. Você vai adicionar os ingredientes ali, tem que ser na hora certa, no momento certo, os ingredientes corretos, tá? Quanto tempo vai ficar no fogo? Tem essa etapa também, o tempo de congelamento, ou seja, são várias etapas para você ter um resultado satisfatório, ter um gelato de boa qualidade, de alta qualidade, tá? Então, não dá para eu apontar aqui um lugar, um ponto e deixar o outro sem dar muita atenção, tá ok? Eu sempre falo que existe uma escala assim, ó, vamos dizer de 0 a 100. O 100 é a perfeição, né? Cada coisinha que vai ficando para trás, você vai descendo essa escala, você vai ficando mais longe do melhor resultado, tá? Então, é legal dar atenção para todas as etapas, tá bom? Vamos lá, outra pergunta. Por que em 15 dias de freezer o sabor muda? Essa resposta é bem simples, tá? Simplesmente porque o gelato artesanal não tem conservantes, então não conserva. Ele perde não só o sabor, quem tem o paladar aí mais apurado, eu falo muito isso nos vídeos, que não só pelo sabor, você
né, como eu estava falando, quem tem o paladar mais apurado consegue perceber uma diferença já no sabor, é bem mínima, mas consegue perceber. Mas principalmente a estrutura. Então o gelato já não dura muito tempo, ele começa a pesar, ele não tem a base, né? Ele não se mantém estruturado, então derrete muito rápido e isso é justamente por não ter, por ser um produto artesanal, tá? Então um gelato pronto aí, o importante é você comer, você experimentar ali, consumir mais ou menos aí entre 3, 4, 5 dias para você pegar o máximo de qualidade dele, tá bom? O máximo de qualidade eu quero dizer assim, o mais perto de quando ele foi apenas feito. Apenas feito, tá certo, né? Quando ele foi apenas... apenas a gente fala na Itália. Eu me confundi com o italiano. Como se ele tivesse acabado de ser feito. Pronto, é isso que eu queria dizer. Ok, vamos lá. Próxima pergunta foi: como ter qualidade no gelato produzindo em casa sem equipamentos apropriados? Bom, eu vou falar que equipamentos apropriados não precisa ter... Você não precisa ter uma gelateria dentro de casa, tá? São equipamentos simples. Uma coisa que eu sempre falo também, que balança e termômetro são as únicas coisas que eu realmente diria que são essenciais, tá? Para você fazer. E a qualidade vai se manter naquilo, na primeira pergunta, né? Quando me pergunta quais os pontos importantes. A qualidade vai ser você seguir as etapas certinho, tá? Para você ter um produto final de boa qualidade. É óbvio, se você vai fazer para muita gente, você tem uma máquina, maior quantidade, você ganha tempo, ok? Mas isso não significa que um feito em casa, se você não tem uma sorveteira ali profissional, não significa que você não vai ter um gelato de qualidade. Tem sim, viu? Tem sim. Próxima. Como você começou a fazer gelato? Como que eu comecei a fazer gelato? Bom, eu tinha a curiosidade de fazer em casa, eu queria fazer mais, eu queria economizar. Acho que esse foi um dos impulsos assim que me fez fazer em casa, e eu comecei a fazer com o que eu tinha em casa. Tá? Eu olhava lá as receitas, fui numa biblioteca, peguei um livro lá que tem... Quantas, amor? Aquele livro que eu adoro. Tem mais de 300 receitas, é um livro de 1980. Eu adoro esse livro, é um livro... Foi o meu primeiro livro, assim. Inclusive eu já li esse livro acho que pelo menos umas 50 vezes. Porque tem muita coisa até que hoje que já foi superado, hoje já tem algumas técnicas mais eficientes, mas ele, do basicão assim, ele tem muita informação que vai se manter, eu acho que até, sei lá, não vou estar mais aqui falando com vocês e ainda o básico vai ser sempre o mesmo. Adoro esse livro, foi a partir dele que eu vi um monte de receita, ali falava como balancear, como que o gelato pega estrutura, quais são os ingredientes para ser utilizado, e muita coisa nos outros livros que eu tenho, que eu compro, que eu leio hoje em dia, muita coisa bate ainda com esse livro de 1980 ali, poxa, 40 anos atrás, olha que bacana, tá? Então a partir disso eu comecei a fazer em casa, eu seguia esse livro, só que tem uma coisa, eu sou um cara que quando eu tenho um negócio escrito eu sigo passo a passo, viro cada vírgula que tem ali e eu presto atenção. Mas tá? acho legal você também falar, amor, que você nunca se imaginou fazendo gelato, mas quando foi para a Itália você teve a oportunidade. Ah, isso é verdade, pode ser que... E que abriu esse mundo para você. Pode ser que seja isso, eu não entendi direito o sentido da pergunta, mas sim, eu resolvi, se a pergunta foi nesse sentido, eu resolvi fazer porque eu comecei, quando eu mudei para a Itália, eu comecei a trabalhar em uma gelateria. Assim que eu cheguei na Itália, eu consegui um emprego em uma gelateria e aí eu comecei a me apaixonar por aquilo e querer entender cada coisa, me tornar um bravo gelatiere.
Então, a partir disso, me deu vontade de querer fazer. Aí eu queria criar as minhas receitas, entendeu? Eu queria inventar. Foi a partir disso. Deu? Deu. Próxima pergunta. Será que eu consigo fazer apesar de não ter conhecimento nenhum? Ó, foi o meu caso, tá? Não sabia nada. Aliás, não só de gelato, eu não sabia nada na cozinha, viu? Não sabia fazer nada. A única coisa que eu diria, para quem também tem essa dúvida, né? Poxa, eu não sei nada, será que eu consigo? Eu consegui sem saber nada. Comecei do absoluto zero. Só que, como eu falei, eu tenho uma parte que eu vejo como uma vantagem. Eu faço exatamente o que tiver escrito, tá? Eu tenho receitas no canal, segue exatamente o que está escrito ali. Primeiro faz certinho, depois você começa a querer inventar, mudar alguma coisa, tá bom? Se a gente coloca ali o passo a passo, segue aquele passo a passo, porque vai dar certo. Se deu certo para mim, dá certo para você também. Uma pontuação, amor. Gelato diferente de outras receitas, não é que você vai tirando aqui, colocando aqui, né? Porque senão a pessoa fala, deu certinho, eu vou tentar inventar agora outra coisa. O gelato não é bem assim que funciona, né? Não, o gelato, ele é uma coisa assim, a gente vê, ele parece uma coisa bem simples, mas ele é bem complexo. Por quê? Imagina um produto que ele se mantém, ele é armazenado em temperatura negativa, tá? Depende aí do seu freezer, do balanceamento que você fez. O gelato está lá a menos 12 graus, a menos 18 graus. Poxa, a hora que você vai consumir, ele está na temperatura ambiente. Então, quantos graus acima ele está da temperatura de armazenamento dele? Ou seja, ele já começa a se movimentar, ele começa a derreter. Por isso que existe o balanceamento, você tem que balancear a receita, saber exatamente cada ingrediente que está lá, por que ele está lá, qual a quantidade, para que esse balanceamento, quando os ingredientes estão juntos ali trabalhando, ele mantenha essa estrutura que a gente chama de gelato. Se você simplesmente, por feeling, quer mudar alguma coisa que vai ficar mais gostoso, você está impactando diretamente na estrutura, tá? Além do sabor também. Então, eu repito, essa coisa de você seguir certinho o que está falando ali, quantidade de ingredientes, qual o momento de adicionar cada ingrediente, como fazer o congelamento, tem que seguir ali, que aí dá certo. A próxima pergunta. Eu posso fazer o gelato de quais sabores? De qualquer sabor, tá bom? É só a questão do balanceamento. Essa pergunta é legal. Eu acabei de fazer um gelato aqui na casa dos meus pais de atemoia. É uma fruta que a gente não acha lá na Itália. E aí a gente estava numa outra cidade aqui perto da cidade dos meus pais, a cidade de Jaú, fica no interior de São Paulo. A gente estava lá, eu tive uma consulta médica e a gente saindo da minha consulta médica, a gente passou num supermercado, meu pai viu a atemoia lá e ele sugeriu que eu fizesse isso, tá? E eu acabei de fazer o gelato. Inclusive meu pai me ajudou. Foi a primeira vez que eu fiz de atemoia. Na hora de descascar ali, cortar, eu já cortei no meio, comecei a tirar, ele falou, não é assim, não é assim e tal. E ele me mostrou uma técnica mais fácil de cortar. A atemoia é muito parecida com... Quais são as frutas que é parecida mesmo? A atemoia, fruta do conde. Tem uma que sai um pedaço, jaca? Não é jaca? Jaca é grande, eu acho. Enfim, eu não vou querer falar isso. Mas a atemoia é muito gostosa, docinha, é bem legal. Então, essa pergunta, né? Posso fazer de quais sabores? De qualquer um. Eu procurei quais eram as propriedades, os valores nutricionais da atemoia, coloquei no meu software de balanceamento, né? Eu criei o balanceamento desse gelato e beleza. Fizemos o gelato. A gente ainda não experimentou. Então eu tive que fazer uma boa quantidade de gelato para todo mundo aqui. Então eu fiz gelato de chocolate amargo, sem leite, né? Um
A gente pode até chamar de sorbeto, vai. Para alguns é sorbeto, para outros não. Enfim, de chocolate à base de água, de manga, de banana e esse de atemoia. Uma porrada de gelato. Tá tudo lá no congelador para amanhã a gente juntar a galera e tomar gelato. Até de palmito, né? Fazem. De palmito eu vou ter que fazer. Isso é uma pessoa me pediu e eu vou levar um palmito. Eu vou fazer isso na Itália. Eu vou levar um palmito aqui deles para fazer na Itália, que é muito bacana. Eu não me lembro agora o nome dessa senhora que me pediu, mas enfim, é um tipo de um sítio que tem recreação e tal, e lá eles fazem tudo de palmito, bolo, sorvete, enfim, todos os produtos eles inventam com o palmito, porque eles têm palmitos lá. E palmito top, hein? Que pena que eu não me lembro o nome deles lá. Enfim, mas dá pra fazer, tá bom? Voltando na pergunta aí, quais sabores? Dá pra fazer de qualquer sabor, poxa. Dá pra inventar. O legal do gelato é isso. Você sabendo o balanceamento, você sabendo como faz a receita, como cria a receita, você tem mundo infinito aí de sabores, tá? Vamos lá. Próxima pergunta. Acho que é a última, não. Tem mais aqui algumas. Posso fazer o gelato na cozinha da minha casa? Pode, eu acabei de fazer aqui, ó, na cozinha dos meus pais, tá bom? E lá na Itália, na nossa casa, a gente faz também, nós, que eu digo eu e a minha esposa, a gente faz também na nossa cozinha e dá muito certo, hein? Vou falar que dá muito certo. Tá, é o que eu tava falando, não precisa ter uma gelateria para fazer gelato. Você consegue, com poucas coisas, o termômetro, uma balança de cozinha, uma sorveteira para você ganhar mais tempo. Uma sorveteira você ganha mais tempo, mas se você não tiver sorveteira não tem problema. Dá para fazer também o condensamento manual. Tem um monte de vídeo meu aqui ensinando como que faz, tá bom? Tudo na cozinha da sua casa. E olha, é até legal. Eu tava hoje, desde quando eu comecei a fazer gelato, essas coisas, que a gente teve esses anos de pandemia, a gente tá em 2022, né? Novembro de 2022. A gente não pôde vir para cá visitar nossos pais, nossos familiares. Então foi legal. Foi a primeira vez que eu fiz aqui um gelato com os meus pais. O meu pai me ajudou, cortou as frutas, a manga, descascou, ele participou disso. Foi um momento, poxa, muito prazeroso para mim poder fazer isso junto com eles, explicar para ele e para minha mãe como funciona o balanceamento, né? Poxa, foi muito legal. Estou muito contente de ter participado desse momento. Foi muito bacana. Tá bom? Então na cozinha da casa eu diria que é o melhor lugar para se fazer um gelato, tá? É onde as coisas acontecem realmente uma mágica maravilhosa, uma sintonia bacana dentro da sua própria casa. Mais uma, dá para ter uma renda extra vendendo gelato? Dá, eu tenho muito aluno, muita aluna que tem renda extra, hein? Que faz bastante gelato. Com delivery, né? Com delivery, é. Eles estão lá, a galera manda o WhatsApp, eles pegam a moto, entrega ou recebe mesmo em casa, tá? É bem legal, poxa, começa a fazer em casa, dá para os familiares experimentar, e os vizinhos. Tem o João também, o João de Brasília, ele entrou no curso e todo empolgado. O João é um cara bacana demais, uma força de vontade incrível. Falou comigo ali, a gente trocou uma ideia, ele fez uns gelatos, desceu na praça ali, que era perto da casa dele, e simplesmente fez uma degustação gratuita. Ele saiu de lá já com a primeira encomenda feita e ele partiu para cima, viu? Ele já realmente mudou a ideia dele. Ele já está partindo para ter grandes produções. Incrível a história do João, incrível. Mas começou assim. Ele pegou um isoporzinho, pôs uns potes de gelato, foi na praça, esticou uma toalha ali e tinha as crianças, os pais ali, e ele fazia a degustação
E de lá ele já saiu com o primeiro pedido dele. Bacana demais. Tem um outro exemplo também, amor, o Henrique, né? Que eles vendiam em casa também, em potinho. Vendem ainda, o Henrique, Eles Valdineia. vão abrir agora a gelateria deles. Também. Eles ainda estão, a gelateria está em construção. Eles são de... Como chama a cidade deles? Nossa, amor, eu não lembro. Por que eu esqueço? Eu quero falar e eu acabo esquecendo. Enfim, mas a gelateria deles vai chamar Sorella Gelateria. Disso eu não esqueço, viu? Porque eles também, um pessoal muito bacana que a gente conheceu. Vamos lá. Próxima, então, da renda extra. Sim, dá sim. Muita gente usa essa oportunidade, vê isso como uma oportunidade e aproveita. E última pergunta, ó. Usa gordura hidrogenada? Não, não usa. Não usa, tá bom? Ingredientes para o gelato italiano artesanal, a gente preza por produtos de qualidade e mais fresco possível. Enfim, gordura hidrogenada não tem espaço no gelato, tá bom? No gelato artesanal. Bom, gente, respondi aqui essas perguntas que eu separei para hoje. Tá bom? Eu espero que eu tenha sanado pelo menos essas dúvidas aqui. Se ficou alguma coisa que não ficou muito clara, me escreve aqui nos comentários. Deixa também seu comentário o que você achou. Se ficou alguma dúvida, também escreve aqui para mim. Eu fico muito feliz quando vocês deixam os comentários. Se você não gostou, a sua crítica também é bem aceita, tá bom? Não tem problema nenhum. Eu fico contente em saber a opinião de vocês. Tá? Vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você ama, como eu sempre digo. Se inscreve no meu canal para a gente fazer com que esses conteúdos cheguem na maioria, em mais casas aí brasileiras. Tem muita gente que ama o gelato artesanal, o gelato italiano e nem faz ideia que é possível fazer em casa, tá bom? Eu quero chegar dentro da casa de cada um que ama o gelato para dar a oportunidade de todo mundo poder fazer o próprio gelato em casa. Tá? Então, você compartilhando, curtindo, se inscrevendo no meu canal, você vai estar me ajudando nisso e ajudando também essas pessoas que também gostam de gelato. Tá? Então, acho que deu, né? A gente vai acabando por aqui. Em breve mais um vídeo. A gente se vê então no próximo vídeo, a gente se vê no próximo gelato e tchau. Zé Fini.